E a formação de uma mentalidade com base no Evangelho, na cruz de Jesus, que vai unificar a igreja de Corinto, porque aquele sectarismo mostra imaturidade e, portanto, era inaceitável uma igreja estar dividida como a igreja de Corinto é. E aqui no capítulo 4, ao finalizar esse assunto, a carta aos Coríntios é dividida por assuntos. Paulo vai chamar a atenção para a liderança cristã e a questão do Evangelho, a questão da cruz do nosso Senhor Jesus. Então, 1 Coríntios capítulo 4, a gente vai ler todo o capítulo, verso 1 até o verso 21. E depois da leitura, como sempre, eu irei dizer: essa é a palavra do Senhor. Todos respondam com amém. Todos que creem. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação da parte de Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito, palavra de Deus para nós, em 1 Coríntios capítulo 4, diz assim: assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vocês, ou por qualquer tribunal humano, e de fato nem eu mesmo me julgo, pois embora esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, e de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um e contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te orgulhas como se não o tivesse recebido? Já estáis satisfeitos, já estáis ricos, sem nós já chegasses a reinar. Quisera eu reinasse de fato, para que também nós reinássemos convosco. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para homens. Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós sábios em Cristo. Somos fracos, mas vocês fortes. Sois estimados, mas nós somos desprezados. E até o presente passamos fome e sede, vestimos-nos de trapos e somos bofeteados, e não temos pousada certa. Cansamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento, somos lixo do mundo, escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir como a filhos amados. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Mas há alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar-vos. Em breve, porém, eu irei visitar-vos se o Senhor quiser. E então descobrirei não só o que falam os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que eles possuem. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que desejais? Devo visitar-vos com disciplina ou com amor e gentileza? Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, como nós vimos hoje na escola bíblica, estamos diante da sua palavra, que é um espelho para a nossa alma, para mostrar os nossos pecados e para mostrar a sua graça e a sua bondade sobre nós. Ela também é a espada do seu Espírito, que penetra até o mais profundo da nossa alma, revelando nossos pensamentos e intenções. Que o Senhor desnude-nos a nós mesmos para a sua palavra nesta manhã. E a sua palavra é como um alimento que realmente nos dá vida e vida eterna. Que o seu Espírito revele o Senhor, o seu Evangelho a nós, pela sua palavra. Que o seu Espírito nos fira e nos cure com a sua palavra, nos exorte e nos console, e que o seu Espírito nos alimente com o pão que é a sua santa, viva e eficaz palavra.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Paulo, ao tratar do que é liderança cristã aqui no capítulo 4, ele vai começar de forma um tanto estranha para nós no versículo 1, mostrando o que é um ministro, o que é um líder cristão, e no contexto o que é ser um apóstolo. Ele vai dizer assim: os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus. A palavra encarregado aqui, ela tem um sentido de mordomo, ela tem o sentido de um administrador que vai estar administrando as coisas do seu Senhor. Só que ele vai falar que nós somos mordomos ou encarregados ou administradores dos mistérios de Deus. E quando a gente lê a palavra mistério, a gente está encharcado numa cultura, o que não é necessariamente ruim, até muito legal às vezes, de séries e filmes de detetive, né? A gente começa a literatura com Arthur Conan Doyle e o Sherlock Holmes, a Agatha Christie e muitos outros escrevendo sobre a investigação de crime. E normalmente nessas investigações de crime a gente tem um mistério que ninguém é capaz de resolver, está totalmente oculto para todo mundo, mas tem um sujeito iluminado, o detetive, no caso o policial, que ele consegue juntar pistas que ninguém está vendo, e ele consegue no final solucionar o crime sozinho. Portanto, ele revela o mistério do crime. E quando a gente acha que Paulo está falando aqui de mistérios de Deus, às vezes a gente importa essa leitura cultural para o texto, e a gente fala: não, os líderes, ou os apóstolos, ou os pastores, ou quem tiver em liderança cristã, eles têm um mistério de Deus, eles têm uma coisa especial, eles têm um conhecimento elitista, um conhecimento diferente, um conhecimento secreto que Deus deu para eles, e o resto da igreja não tem. Por isso que a gente senta aqui para ouvir esses segredos de Deus. Mas não é nada disso, irmãos. Toda vez, ou 90% do Novo Testamento, quando usa a palavra mistério, vem da passagem que nós lemos no começo do culto, Daniel capítulo 2. E Daniel capítulo 2, vocês se lembram da passagem, é muito famosa. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele tem aquele sonho, que ele vê aquela estátua, a cabeça de ouro, o peito de bronze, depois de prata, depois a cintura de bronze, os pés são ferro e depois barro misturado com ferro. E isso é um mistério para Nabucodonosor. Isso é um mistério que nenhum sábio da Babilônia consegue falar o que é esse sonho de Nabucodonosor. Mas existe um jovem hebreu lá cativo chamado Daniel, que ele consegue discernir esse sonho. E Daniel fala: olha, o Senhor Deus dos céus, que revela o que está oculto, é Ele que dá sabedoria aos sábios. Portanto, não sou eu que tenho inteligência em mim mesmo, que sou melhor do que os outros. Não, é Deus que por pura graça revela para mim, seu servo Daniel, o sonho para Nabucodonosor. E quando Daniel vai revelar, e aí Daniel capítulo 2 usa muito a palavra mistério. Quando Daniel vai revelar esse mistério, é um desdobramento de uma teologia da história. Os reinos deste mundo, começando por Nabucodonosor, passando pelo reino da Pérsia, passando pela Grécia, por Roma, eles vão suceder-se uns aos outros, mas no final Deus vai intervir. Vai aparecer uma pedrinha no céu, sem mãos humanas, ela vai bater no pé dessa estátua, ou seja, no último reino que Daniel está vendo, e vai esmiuçar essa estátua imponente de ouro, prata, bronze e ferro. Ela vai se tornar um pó, um nada, e essa pedrinha é o reino de Deus. E essa pedrinha ela começa a crescer, se torna uma grande montanha, e essa montanha ela enche toda a terra. Ou seja, o reino de Deus, a glória de Deus, o templo de Deus, que é essa montanha, ela vai enchendo toda a terra. Portanto, o mistério é: Deus derrota os impérios deste mundo que estão contra eles, e estabelece o seu reino de forma final. E esse reino começa com uma pedrinha, mas ela cresce e no final toma conta do mundo todo. E quando os apóstolos, Jesus lendo isso, vão falar assim: esse mistério de Daniel começa a ser cumprido em Cristo Jesus. Cristo é a pedrinha, é a pedra que vem do céu, sem mãos humanas, a gente não obriga Jesus a vir. É Ele que vem, estabelece, instaura e inaugura o reino de Deus. O reino de Deus ao qual somos nós. E a partir de então a igreja, o reino, essa montanha, ela começa a crescer até que Cristo volta e nós tomamos o mundo todo na glória eterna do nosso Deus triuno. É esse mistério que Paulo está falando aqui. E esse mistério que ele já aludiu lá no capítulo 1 e 2 é o mistério centrado na cruz.
Ou seja, o modo como essa pedrinha vem, o modo como ela destrói os impérios deste mundo, não impérios físicos, mas o que está por trás desses impérios físicos humanos, ou seja, o poder do próprio império das trevas do diabo, Cristo derrota na cruz, e é a partir da cruz, fluindo como um rio daquele madeiro que é a cruz, que a igreja começa a crescer. Portanto, o mistério do Novo Testamento não é algo oculto que só uma elite da igreja conhece. Mistério é algo que estava oculto parcialmente no Antigo Testamento. Embora Daniel tivesse toda essa revelação, ele não sabia exatamente que Deus se tornaria homem, morreria numa cruz com 33 anos, ressuscitaria fisicamente e inauguraria o seu reino, que somos nós, composto de judeus e gentios crentes em Cristo. Mas ele sabia um pouco, mas o cumprimento cabal disso estava oculto no Antigo Testamento. Mas sempre que o Novo Testamento fala de mistério, vai falar algo que estava oculto, mas agora está plenamente revelado e publicamente revelado. Ou seja, o mistério não é um segredo, é o oposto de segredo, é uma verdade que agora está sendo proclamada nos quatro cantos deste mundo. E Paulo fala: olha, eu sou um mordomo, eu sou um dispenseiro, eu sou um servo de Cristo, verso 1, que eu estou dispensando esses mistérios de Deus. Irmãos, uma aplicação prática já no início para nós. O líder cristão, quer seja apóstolo, quer seja pastor, quer seja diácono, não é uma classe especial de pessoas. Quando Paulo vai dizer que as qualificações de um pastor, lá nas cartas pastorais, ele não fala nada que um cristão não deve ser. Ele fala: o pastor tem que ser marido de uma só esposa. O que não é pastor, ele pode ser marido de mais esposas? Não. O pastor não pode ser dado ao vinho. Então quem não é pastor pode ficar bêbado todo dia? Não. A qualificação para ser um líder cristão é a qualificação de qualquer cristão, mas num nível de maturidade, ou seja, no nível que você tenha realmente isso em prática na sua vida. Então, quando Paulo fala que ele, como apóstolo, é um mordomo dos mistérios de Deus, nós podemos aplicar para nós de forma muito tranquila, dizendo que todo cristão é um mordomo dos mistérios de Deus. E se você é um dispenseiro, um administrador, um mordomo do mistério de Deus, que é a cruz do nosso Senhor Jesus, a pergunta é: como você tem administrado a cruz? Como você tem distribuído esse mistério de Deus? Veja, a imagem aqui de um mordomo. Você está com o prato pronto, e aí você vai de mesa em mesa servindo esse prato desse mistério de Deus, que é a cruz. E todos nós somos chamados a administrar essa mensagem, a proclamar essa mensagem, a sermos dispenseiros dessa mensagem. Não importa se você é pastor ou não, se você é homem, você é líder da sua casa. Se você é mulher, você é líder dos seus filhos. Se você ainda não é, se você ainda é um menino ou menina, um dia você vai liderar a sua família, ou se você for solteiro a vida toda, você vai liderar a si mesmo. E portanto você precisa ser um mordomo dos mistérios de Deus. Como você tem servido a sua família, seu trabalho, a igreja, as pessoas, seus vizinhos, com o banquete do Evangelho dos mistérios de Deus, que é a cruz. Paulo está falando: olha, eu sou um dispenseiro. Apolo é um dispenseiro, Pedro é um mordomo, os pastores de Corinto é um mordomo, mas todos nós, em última instância, somos mordomos deste mistério. E aí Paulo vai dizer três coisas sobre o que se espera de um mordomo, o que se espera de um dispenseiro. Primeiramente, verso 2: além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas, o que se requer desses mordomos, é que sejam encontrados fiéis. Primeira coisa, você como mordomo, você não vai colocar coisa nesse prato que não está lá. O prato já está feito. A sua fidelidade está em se alimentar desse prato e distribuir isso aos outros. Abram comigo rapidamente, esse texto é uma alusão. Daniel capítulo 6. Todo o contexto de Daniel está no pano de fundo da mente de Paulo aqui. Ele está aludindo a Daniel 2, no verso 1. E aqui ele vai lembrar de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, verso 4 diz assim:
Daniel capítulo 6, verso 4. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiu encontrar motivo ou falta alguma nele, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Então a própria vida de Daniel, como um administrador, um mordomo do reino, enquanto os sábios estavam olhando para ele com inveja, ele sendo honrado por ter revelado o sonho para o rei, ninguém podia falar de Daniel como um administrador do reino pagano da Babilônia, porque ele era fiel a Deus em todas as coisas. Paulo está dizendo, olha, agora de forma muito mais pesada, a gente não está administrando um país, uma cidade, uma comunidade pagana, a gente não está administrando a Babilônia, a gente está administrando o próprio reino de Deus, o próprio mistério do Evangelho. Muito mais nós precisamos ser encontrados fiéis a Deus. Então a primeira característica que Deus espera de nós é que você seja encontrado, não que você se mostre, olha, eu sou fiel, mas quando alguém olhar para a sua vida, e for em conta a sua vida, e investigar a sua vida, e olhar como você se comporta, como você fala, como você olha, como você escuta, como você se movimenta e existe, mesmo os sábios da Babilônia, mesmo os ímpios, vão não ter uma coisa para te acusar, por causa da sua fidelidade como dispenseiro de Deus. Segunda coisa, verso 3 ao 5, essa passagem é um pouco mais difícil de nós entendermos. Paulo vai dizer assim: no entanto, pouco me importa se sou julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois embora esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Paulo está falando, não me julguem. Só que o que significa isso? Será que a igreja de Corinto não poderia exercer nenhum tipo de julgamento no ministério de Paulo? No capítulo posterior, no capítulo 5, Paulo vai falar assim: julguem o rapaz que está dormindo com a madrasta. No capítulo 6 ele vai falar assim: julguem entre vocês mesmos, para vocês não levarem um processo para o tribunal de César, um irmão processando o outro. Vocês não sabem, vocês não têm discernimento para julgar. Então Paulo o tempo todo está falando para a igreja julgar. Lá na segunda carta de 2 Coríntios, no último capítulo, no capítulo 13, ele vai dizer: julguem a si mesmos, julguem os falsos apóstolos. O que Paulo quer dizer aqui? Por exemplo, Jesus em Mateus 7 fala: não julgueis para que não sejam julgados, porque na mesma medida que vocês julgarem, vocês vão ser julgados também. Se você tem uma trave no seu olho, como que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão? E por outro lado, em João 7 ele fala: não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Então, como conciliar esses dois tipos de expressões bíblicas? Uma nos proíbe julgamento e outra ordena que nós julguemos outras coisas. Primeiramente, irmãos, o contexto aqui vai falar para nós o como Paulo não deveria ser julgado, o como líderes cristãos não devem ser julgados. Primeiramente, o contexto: Paulo está falando de mordomos fiéis do Evangelho. Primeiramente, ele não está falando de falsos pastores, ele não está falando de pregadores que pregam heresia, ele não está falando de pregadores que distorcem o texto bíblico. Ele está falando de verdadeiros pregadores, verdadeiros líderes cristãos que são fiéis ao administrar o Evangelho do nosso Deus. Primeira coisa. Segundo, o modo como os coríntios estavam julgando o apóstolo Paulo e os líderes cristãos, e isso que estava causando uma divisão entre eles, é uma forma de julgar, primeiro, como se fosse o julgamento final, ou seja, a palavra da igreja para Paulo era definitiva, para Pedro era definitiva, eles estavam julgando como se fosse o tribunal final de Cristo. Por isso que ele fala: não julguei antes do tempo, até que venha o Senhor, ou seja, não estabeleçam o julgamento final agora. Ou seja, em termos ilustrativos, pode ser que o ministério de uma pessoa comece bem,
e termine mal, e pode ser que comece mal com alguns percalços e Deus endireita a pessoa e comece bem. Então, ok, não faça um julgamento final. Só que para além disso, eles estavam julgando com uma mentalidade pagã. Eles estavam julgando o ministério de Paulo, de Pedro, de Apolo, de qualquer outro pregador com padrões humanos. E portanto, Paulo é melhor o grupinho de Paulo, Pedro é melhor o grupinho de Pedro, Apolo é melhor o grupinho de Apolo, Barnabé é melhor o grupinho de Barnabé. Ou seja, estavam exercendo um julgamento com base num pensamento pecaminoso. E portanto a gente não deve nunca julgar dessa forma. Quando Jesus fala não julgueis, ele está falando não julguem de forma hipócrita. Julgue a si mesmo primeiro. Se você tem uma trave e o seu irmão tem um cisco, se você está cometendo adultério e o seu irmão deixou de orar um dia, você vai lá, não, como você pode fazer uma coisa dessa? Você não pode exercer esse julgamento hipócrita. Mas o próximo versículo de Mateus 7, Jesus fala: cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, julguem os falsos mestres. Por quê? Porque você conhece a árvore pelos frutos. A árvore boa produz fruto bom, a árvore má produz fruto mau. Então você tem como saber quem é verdadeiro cristão, quem é falso cristão, quem é verdadeiro pregador, quem é falso pregador e mestre. Então para isso você precisa julgar. Como que a gente julga então? Com a mente de Cristo, baseado no Evangelho, baseado na palavra de Deus. Então, a aplicação é: uma igreja com uma mentalidade pagã, uma mentalidade não evangélica, não de acordo com o Evangelho, não tem a palavra final para falar de um ministério fiel ao Evangelho. Por exemplo, Jonathan Edwards, do século XVIII, um dos maiores homens da história da nossa fé. A igreja se reúne e por causa de um elemento de entendimento sobre a ceia do Senhor, expulsa Jonathan Edwards do pastorado daquela igreja. E depois eles se arrependem, mas aí o Jonathan Edwards vai ser missionário entre os índios. Ou seja, o julgamento daquela igreja errado não fala nada sobre o ministério de Jonathan Edwards, por exemplo. Portanto, o juízo final sobre os ministérios vem somente de Deus. Só que a igreja, enquanto isso, ela precisa discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E aí no versos 6 e 7, para terminar essa primeira parte do líder cristão, dos mordomos de Deus, ele vai dizer assim: irmãos, eu apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se orgulhe em favor de um e contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te orgulhas como se não tivesse recebido? Então, a motivação desse julgamento dos ministérios que cercavam Corinto era motivado pelo orgulho. E é isso que estava fazendo eles julgarem de forma errada. Então Paulo é melhor, e portanto eu, por estar debaixo de Paulo, eu sou melhor do que aquele que está debaixo de Pedro. Ah não, Pedro é melhor que Apolo. Então o motivo de divisão da igreja em grupinhos dizendo eu sou de um, eu sou de outro, era motivado por orgulho. E como Paulo quebra o orgulho, ele fala: nada do que você tem de bom na sua vida é você que tem, é você que fez. Tudo que você tem de bom na sua vida é graça, é presente, é dom, é dádiva de Deus. Quer seja salvação, quer seja sua roupa, o seu carro, sua casa, sua escova de dente, a sua família, os seus filhos, sua saúde, tudo que você tem é um presente merecido de Deus para você. Você não merece nada do que você tem de bom. Os seus pecados vêm do seu coração enganoso, é culpa sua. Mas tudo que você tem de bom, o sabor que a sua língua sente, a beleza que o seu olho vê, a harmonia que os seus ouvidos ouvem, as coisas que você pega, o seu pé andando, tudo é dádiva. E se é dádiva, é imerecido. Você não merece absolutamente nada. Você não pode dizer: eu trabalhei, eu recebi meu salário, e esse salário aqui é meu, eu vou comprar isso e para mim. Isso é um coração orgulhoso, diabólico.
Você não teria o seu salário, nem o seu emprego, e nem a capacidade para desfrutar daquilo que você vai comprar, se Deus não conceder isso para você. Então, o que Paulo está colocando para nós é que o mordomo, os dispenseiros que somos nós todos, e o líder ainda mais, ele precisa ser fiel. Quem julga de forma definitiva, ou seja, o galardão final desse ministério, não vai vir da igreja, vai vir de Deus. E nada, nós não podemos orgulhar de nada. Nenhum ministério, nenhuma liderança, nenhuma igreja tem nada do que se orgulhar. Por maior que seja, por mais magnífico que seja, por mais abençoado que seja, é tudo dádiva de Deus. Segundo lugar, verso 8 ao 13. Ao passo que Paulo vai falar da liderança cristã, e ele começa a pontuar para nós nossa fidelidade no verso 1 ao 7, no verso 8 ao 13 ele vai falar que a liderança cristã, ela precisa viver à luz da cruz de Cristo. A liderança cristã, ela precisa ser cruciforme, formada pela cruz. O padrão da liderança cristã, em qualquer época, em qualquer igreja, em qualquer lugar, é a vergonha da cruz. E essa passagem, irmãos, ela está 100% mergulhada em ironia. A ironia de Paulo aqui, ele passa até dos limites, ele está ironizando cada palavra que está falando. Veja o que ele fala: já estáis satisfeitos. Ou seja, Paulo está dizendo: vocês estão errados em todas as coisas, mas vocês estão se sentindo satisfeitos. Vocês estão bem com você mesmo, com vocês mesmos. Vocês acham que vocês estão satisfeitos. Já estáis ricos. Sem nós já chegasseis a reinar. A ironia é que eles não estão satisfeitos, eles não estão espiritualmente ricos, e eles não estão reinando, mas eles acham que eles estão dessa forma. E Paulo diz: quisera eu que reinasse de fato. Se de fato eles não estão reinando, Paulo fala: quisera eu que vocês reinassem de fato, para que nós reinássemos com vocês. O ponto é, o reino de Deus, a nova criação, a gente fala isso quase todo domingo, foi inaugurado na cruz de Cristo, com a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus por nós. Nova criação, ressurreição final começa com Jesus. O reino de Deus começa com Jesus. O derramar do Espírito que renova todas as coisas começa com Pentecostes. Só que esse reino, ele foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. Nós aguardamos a consumação dele, a finalização dele, somente com a volta de Cristo. O que Corinto sofria? Por causa de uma mentalidade pagã, eles estavam achando que eles já estavam numa espécie de dimensão já ultra realizada desse reino. É como se eles estivessem vivendo na consumação. Ok, na consumação nós vamos ser gloriosos, com o corpo ressuscitado, brilhando igual ao de Jesus, com uma riqueza que não dá para se imaginar, porque tudo é nosso, com a criação, este mundo restaurado, sem pecado. Vai ser uma riqueza sem fim, um deleite sem fim e inimaginável. A gente só pode ter um vislumbre disso. E Paulo está dizendo: vocês acham que vocês já estão vivendo a consumação disso, que vocês já estão reinando? Como vocês vão reinar quando Cristo voltar? Com riqueza, com glória, com poder, com majestade? Paulo fala: vocês não estão percebendo a ironia disso? É igual Jesus fala lá para Laodiceia em Apocalipse 3: vocês se acham ricos, mas vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. Paulo vai continuar dizendo, verso 9: porque me parece, olha a ironia de novo aqui, me parece, é absoluta certeza, mas olha, Corinto, parece que olha a minha vida, parece que está diferente da de vocês. Parece que eu, como apóstolo, sou um fundante da igreja, um fundamento da igreja, alguém que fala em nome do próprio Cristo, alguém que o Cristo apareceu ressuscitado e fala: você vai ser meu instrumento para levar a minha palavra para as igrejas. Parece que eu estou vivendo diferente de vocês. Como que Paulo vive? Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como últimos, os últimos, como condenados à morte. Irmãos, uma pessoa condenada à morte, não tem nada mais terrível do que se vê, especialmente no século I. A pessoa é condenada à morte, ela pega uma parte da cruz
e ela vai caminhando em vergonha na cidade, vai para fora da cidade. Todo mundo sabe, aquela pessoa é um criminoso, é uma imundície, é um trapo, é um lixo, é uma abominação, e ele está justamente condenado à morte. Ele vai morrer, e graças a Deus que a sociedade vai ser liberta de uma coisa horrenda como essa. Paulo está dizendo: eu sou como se estivesse condenado à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para homens. Está público, está todo mundo vendo que eu sou um condenado à morte. Verso 10: somos um absurdo por causa de Cristo, mas vocês são sábios. Paulo vai dizer no capítulo 1 que a gente já viu: o absurdo é a loucura da cruz. Eles eram um absurdo porque ele vivia moldado pela cruz, e os coríntios achavam que eles eram sábios porque estavam vivendo de acordo com os padrões humanos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. É isso mesmo. Vocês são estimados, vocês são honrados, mas nós somos desprezados. Até o presente passamos fome e sede. Enquanto eles são fartos, os apóstolos passam fome e sede. Vestimos-nos de trapos e somos esbofeteados, e não temos casa própria. Cansamos-nos trabalhando com as próprias mãos. Isso era desprezado dos gregos. Para os filósofos que os coríntios estavam dando ouvido aqui, o importante era o intelecto, era a filosofia, era o discurso. O cara que trabalha lá de pedreiro, de agricultor, de qualquer coisa que seja manual, está abaixo. Paulo está dizendo: eu trabalho com as próprias mãos, eu construo tendas, eu estou abaixo desses filósofos sofistas aí. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento somos o lixo do mundo e a escória de todos. É isso que o julgamento da igreja de Corinto estava errando no ministério de Paulo. Quando a gente olha uma pessoa com essas características aqui do verso 8 ao 13, nós não queremos ter contato com ela. A gente atravessa a rua, a gente meio que esconde. É até engraçado, se você está vivendo numa igreja assim, quando vem um visitante, quando você traz um visitante, você fica até meio assim: aquele ali é nosso pastor, tadinho. É constrangedor, é uma abominação aos olhos do mundo. Paulo vivia de forma crucificada. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas isso não é romântico, nós não devemos romantizar isso. Fome, sede, trapo de imundícia, não tendo casa, trabalhando com as próprias mãos, e tudo que eles sofrem de afronta, eles devolvem em bênção. Esse é o padrão mínimo, fundamental e essencial e central da liderança cristã. E se esse é o padrão da liderança cristã, esse é o padrão da igreja. O movimento é o seguinte: o mistério de Deus, que é a cruz, no capítulo 4, verso 1, é o fato do nosso Senhor, nosso Deus, ter sido crucificado. Cumprindo Isaías 53, não tinha beleza alguma para que nós o desejássemos. Era ferido por Deus e oprimido. Como que os homens escondiam o rosto do espetáculo horrendo da cruz. Se o nosso Senhor foi crucificado, o próximo passo, verso 8 ao 13, a liderança cristã ela é crucificada. Em outras palavras, a liderança cristã é a primeira que sofre na igreja e é a que mais sofre na igreja. Você pode ter a preocupação que for com a igreja, você pode se doar o que for para a igreja, não chega no nível de desgaste do ministério de liderança da igreja. Quando nós nos reunimos no conselho da igreja, com os membros da igreja, do conselho não são pastores, eu ainda tento matizar muita coisa, eu ainda tento suavizar o que eu posso. Mesmo assim, em muitas reuniões, os nossos irmãos saem quebrados, destruídos, moídos. Quem já foi do conselho aqui já teve essa experiência. A liderança cristã, portanto, é a que está mais massacrada, é a que mais sofre, é a primeira a ser morta,
é a primeira a sofrer. E depois, irmãos e irmãs, não se engane, toda a igreja é formada no molde da cruz. E é isso que Paulo vai dizer no verso 14 até o final. Ele vai dizer que a liderança cristã, em relação ao modo como nós administramos o mistério da cruz, tem duas formas no contexto aqui de 1 Coríntios 4. Primeiro, existe uma forma de encorajar a igreja a seguir a cruz. Paulo vai começar a falar com muito amor aqui, verso 14, vai dizer: eu não estou escrevendo isso aqui simplesmente para envergonhar vocês. Eu amo vocês como meus filhos. Eu quero que vocês sejam meus imitadores. E aí o que ele fala no verso 17? Que ele vai estar enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, e ele fará lembrar do modo de vida em Cristo como toda parte do ensino em cada igreja. Ou seja, existe uma forma de encorajar a igreja através do ensino e através do exemplo da vida a seguir o caminho da cruz. Mas existe uma outra forma. O líder cristão fiel, em algumas vezes, ele precisa impor o caminho da cruz para a igreja. É o que ele vai dizer do verso 18 em diante. Alguns da igreja de Corinto estavam arrogantes. Esses arrogantes estavam agindo como se não fossem ver mais Paulo, eles estavam querendo dominar a igreja. Paulo não vai ver aqui mesmo, vamos colocar o nosso padrão aqui, que não é o padrão da cruz, é o padrão do pensamento grego e romano. Paulo está dizendo: a esses eu vou com disciplina, a esses eu vou com imposição, a esses eu quero ver o poder que eles têm mesmo. Eu não quero apenas ver o discurso sofístico deles, retórico, filosófico deles, eu quero ver o poder de vida deles, ou a vida que eles estão vivendo, porque não é nada comparado ao poder que Paulo tem de viver de forma crucificada. Então, verso 14 até o final, a igreja, quando ela quer viver a cruz, ela deseja a cruz, ela crê na cruz, o que o pastor faz? De forma muito amável, nós encorajamos vocês a isso, porque eu e vocês, todos nós somos pecadores, e ao passo que nós queremos a cruz, às vezes o nosso pecado quer nos tirar do caminho da cruz. Então o que o líder faz? Ele vai lá e fala, ele encoraja, ele ama, ele com paciência, ele administra as doses do Evangelho para cada pessoa, em cada situação. Mas, se você, ou se um grupo, se a sua família, se a igreja toda não quer a cruz, uma coisa é você querer e ter alguns percalços de pecado, outra coisa é você dizer, eu não quero a cruz, eu não quero saber disso. O que o pastor faz? Ele pesa a mão e ele impõe, é isso ou a porta está aberta, vai procurar outra igreja. Impor a cruz. Eu acho muito interessante, irmãos, muito interessante, nesses 10 anos que eu estou à frente da nossa igreja, informal e formalmente, sempre que algum de vocês vem me confessar um pecado, é como se fosse um evento na vida de vocês. Vocês não dormem de noite, vocês ficam perturbados, vocês escolhem todas as palavras certinho que vocês vão falar comigo, vocês choram, isso é maravilhoso. Mas vocês vêm até mim como se eu fosse estar assim, carrancudo, indignado, escandalizado com o pecado que você cometeu. E eu fosse falar, como é possível essa desgraça que você está vivendo na sua vida? Você não vai fazer parte mais da nossa igreja, pelo amor de Deus. O que acontece? 100% das vezes a minha cara, e quando estou ouvindo o pecado de vocês, é essa aqui, eu não mudo. Vocês nunca me escandalizaram. Por quê? Porque eu sei que vocês são pecadores. Por que eu sei que vocês são pecadores? Porque eu sou pecador também. Então, se você está vindo até mim confessando o pecado, isso é graça de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou encorajar você no caminho da cruz. Eu vou ter amor, paciência, mansidão com você. Agora, você pode ter cometido qualquer pecado que seja. Se você vir até mim em arrependimento, você vai encontrar a mansidão do Evangelho e o encorajamento da cruz. Agora, se eu for até você e você estiver se desviando do Evangelho, você estiver indo além do que está escrito, você está sendo legalista,
você está sendo arrogante, você está sendo orgulhoso, você não quer ouvir, aí você não conhecer a outra face do ministério pastoral. Aí eu vou com você com os 2 pés no peito, e você não vai ter nenhum argumento, porque a liderança necessariamente ela é mais preparada biblicamente do que a igreja. Não tem nada que você vai falar que você vai me quebrar em alguma coisa no Evangelho. O Evangelho está aqui, nas Escrituras. O que se requer do ministro é que ele seja encontrado fiel. Então pode vir o maior doutor do mundo de teologia, que não vai convencer a nos desviar do Evangelho, e você vai ouvir com disciplina sobre a sua vida. É isso que se espera da liderança cristã crucificada com Cristo. 3 aplicações práticas para nós concluirmos. Primeiro, vejam comigo o capítulo 4 de novo, verso 6. Voltem lá no verso 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito. Essa é a primeira aplicação. Não vão além do que está escrito. O limite da sua vida, do seu pensamento, desejo, vontade, planos, de quem você é, da sua identidade, é o texto escrito, inspirado por Deus. Se você é novo convertido, se você está aprendendo os fundamentos da fé agora, não fique caçando sapo com mistérios da teologia. Aprenda o que está escrito. Quando algum aluno meu lá nos seminários vem me perguntar alguma coisa da teologia, professor, o que você acha dessa coisa de Tomás de Aquino, ou de Karl Barth, ou de Calvino, com alguma profundidade, eu falo sempre assim: eu vou te responder se você me responder primeiro. Qual que é a teologia de Sofonias? Ou qual que é a mensagem de Zacarias? E o aluno entende, não sei. Então, se você não sabe o que está escrito, você não vai procurar o pensamento de outro teólogo, que é muito importante, que você deve fazer, mas primeiro você precisa conhecer a sua Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus para nós. Só que existe uma outra forma de ir além do que está escrito, que é o que os coríntios estavam fazendo: é ler a Bíblia ou tentar viver a igreja com a mentalidade pagã, com a mentalidade mundana. Ou seja, o que os coríntios estavam fazendo? Que estavam indo além do que está escrito. Eles estavam pegando e indo para a igreja com a mentalidade dos sofistas, de retórica, de poder, de demonstração, de querer se aparecer, de arrogância. Portanto, na prática, tanto na doutrina quanto na prática, eles estavam indo além do que está escrito. Ok, existem coisas na Bíblia que a gente pode trazer por implicação prática para nós, e ir além, não no sentido de usurpar o texto bíblico, mas de aplicar o texto bíblico. Mas o que Paulo está dizendo é: não vão além, o limite é o texto. O limite é o texto, e o texto fala: vivam de forma crucificada. O texto bíblico fala que você é ser rico? Não. O texto bíblico fala que é errado ser rico? Também não. Não vão além do que está escrito. E o que está escrito é, ao mesmo tempo que a gente pode, se a gente conseguir evitar algum sofrimento físico, de saúde, alguma coisa, a gente deve evitar. Jesus às vezes se deslocou, não era o momento de ser crucificado, ele saiu. Paulo, quando podia, também, olha, não é o momento de eu ser morto, eu vou para lá. Eu não preciso passar por esse tipo de sofrimento sem negociar a cruz, ok? Por outro lado, o sofrimento vir, e quando ele vem, ele é inevitável, e se você evitar, você vai estar negando a Cristo. O texto fala: morra na fé. Segundo lugar, pegando o gancho aqui dessa última parte aqui, verso 8 ao 13, existe um valor no sofrimento. Quando Paulo descreve a si mesmo como esse lixo andante aqui, como esse andar, essa escória, essa sujeira do mundo, irmãos, aqui está a glória do ministério apostólico de Paulo. E nós vivemos numa era que é chamada uma era terapêutica, que nós evitamos sofrimento a todo e qualquer custo. E isso a nível global. A gente não pode sentir nada que a gente já
busca algum escape desse sofrimento, e às vezes parte da nossa vida vai ser passar por sofrimento. Vejam, antes de inventarem a anestesia, por exemplo, todos os médicos do mundo sabiam que parte importantíssima da sua recuperação de alguma coisa ou de alguma cirurgia era a dor. E quando você sentia a dor em si da cirurgia ou de algum procedimento médico que você fizesse, aquilo serviria para o seu corpo se curar melhor. E aí vem a anestesia, não, você não pode sentir nenhum tipo de dor. Toma lá 200 doses de anestesia para você desmaiar. O que a medicina está redescobrindo agora? Que ao usar isso, ao apagar a dor, o nosso processo de cicatrização, de cura, ele é incompleto, ele demora, e às vezes ele não se completa. A medicina atualmente está voltando a ver a importância de nós suportarmos algum tipo de sofrimento, por causa do nosso contexto pós-queda. Então, ao abraçar a cruz de Cristo, nós estamos abraçando o sofrimento com alegria, não para nos recuperarmos de um corte, mas para imitarmos nosso Senhor e recebermos recompensa na vida eterna. Em terceiro e último lugar, verso 14 até o final, nós precisamos ter sabedoria para ter um misto na nossa igreja de tolerância e de disciplina na igreja. Mesma coisa que eu falei quando eu apliquei o texto em si. Aquilo que só para nós martelarmos isso na nossa mente. Aquilo que a pessoa está arrependida e buscando Cristo, nós sempre encorajamos. Você nunca vai ficar escandalizado. Por quê? Se você vê o irmão que pecou, qualquer pecado que seja, ele está arrependido e você se escandaliza, como é possível acontecer uma coisa dessa? É porque você não conhece os seus pecados. É porque você está vivendo em auto-engano. É porque você acha que você está satisfeito, rico, que você começou a reinar, que você é melhor do que o outro. Mas quando você sabe que você também é um lixo, quando alguém peca e se arrepende, você fala, graças a Deus, sou pecador igual ele, e eu louvo a Deus, eu vou ajudar esse irmão, e eu vou tomar cuidado para não cair no mesmo pecado, porque eu sou sujeito também. Mas irmãos, não há tolerância nenhuma para quem não quer a cruz. Não há espaço aqui, não há cadeira aqui. Você pode continuar vindo para ver se em algum momento Deus abre os seus olhos, mas se não, você não vai suportar, porque o que você vai ouvir domingo após domingo, toda vez que a gente se reunir no grupo do WhatsApp morram, como nosso Senhor morreu por nós. E Paulo vai dizer, se nós com Ele sofrermos, com Ele também nós reinaremos. Se nós não sofrermos com Ele, adivinhem, nós não reinaremos com Ele. Esse reinado que os coríntios queriam, só vai ser uma realidade na eternidade. O reinado agora da igreja nosso é um reinado a partir da cruz, do serviço, da escravidão a Cristo, do ser menor do que todos, do dar a nossa vida em favor do benefício supremo do nosso próximo. Amém? Vamos orar?